Histórias do mar. É isso aí. E outras coisas mais, né? Viagens pelo Brasil, viagens pelo mundo. Eu já tive a chance já de viajar bastante. E se aprende muito quando você viaja, né? Abre a cabeça, etc. Eu conheci até Araguari, pô. Mas não, eu vou te falar, é interessante isso, como que às vezes a gente dá a volta, porque Araguari é uma cidade pequena, de verdade. Apesar de que tem grandes talentos lá, assim, as pessoas de lá fizeram Araguari ficar bem conhecida. Mas é gratificante quando a gente pega alguém que conheceu vários lugares e Araguari tá marcado na memória da pessoa. E a gente vê que é com alegria, né, que você lembra de Araguari. E olha que faz tempo que eu estive lá, e não esqueci. Cara, então, você já contou, na verdade, você não passou tanto tempo no mar, você não é um cara que viveu dentro da água, mas é o cara que viveu as histórias do mar, né? Eu sou jornalista, né? Sim. Basicamente eu sou um jornalista. E como eu trabalhei numa revista de barcos muito tempo... Pô, uma das maiores, né? A Náutica, né? E quando eu trabalhava na Náutica, eu convivia muito com o pessoal que navegava, que tinha barco, etc. E eu sempre gostei do mar. Eu cresci em Santos, que é uma cidade litorânea, com praia, e eu gostava mais do mar do que da praia, entendeu? Eu achava mais divertido o que tinha depois da areia do que o pessoal sentado ali na areia, na onda. Mas eu só gostava. E aí, quando o tempo passou, quando eu fui trabalhar nessa revista de barco, comecei a conviver com muita gente que tinha barco, que alguns moravam no barco, no mar. E eu sempre gostei muito de histórias, em geral. E aí eu ouvia, me contavam uma ou outra história, eu falava, cara, mas que coisa extraordinária, nunca tinha pensado que isso poderia acontecer. E alguma dessas histórias, eventualmente, eu até publicava na revista, né? E outras eu simplesmente botava na gaveta, falava, pô, um dia eu vou contar essa história aqui, né? E aí fui juntando, virei um colecionador. Na verdade, eu sou até hoje um colecionador de histórias, né? Não sou um contador, eu sou um colecionador. E aí, quando eu saí do ritmo diário de redação, etc., fui trabalhar em casa, comecei a trabalhar para o UOL também, como colunista, eu comecei a ter tempo e aí abri a gaveta e falei, vou começar a contar essas histórias aqui. Então, outra coisa, eu adoro pesquisar, cara, adoro, sabe? Acho que eu gosto até mais de pesquisar do que de escrever. E por que você faz... material de pesquisa dessas histórias? É por isso que eu gosto, porque não é fácil. É difícil. É por isso que eu gosto, porque é um desafio, entendeu? E como eu sou jornalista, e as histórias que eu conto, elas têm que ser verídicas. Essa é a primeira condição. Eu não conto nada que não tenha acontecido. Até porque eu não sei, não saberia contar, não sou um romancista, não sei romancear uma história. Mas é difícil você validar uma história, né? Muito. Confirmar a veracidade disso aí. Algumas histórias você praticamente não tem como garantir que foi exatamente daquele jeito. Você tem hipóteses que sugerem que foi daquela maneira, mas você não tem como dizer foi assim. Às vezes é só um indício de veracidade, a índole da pessoa mesmo que viveu. É muito simples, olha só. Se você pega uma pessoa que está navegando com um barco, ela está sozinha no barco, e acontece alguma coisa, essa pessoa morre, não tem como você saber o que aconteceu. Não tem. Não tem satélite, não tem câmera de segurança, não tem nada. Até quando ela volta, né? Porque ela pode contar o que ela quiser. Eu vi dragão isso ali, acontece com uma certa frequência. Delírio, né? Às vezes está delirando. Não, das pessoas duvidarem do que a pessoa chega contando, entendeu? Isso acontece com muita frequência. Né? E já houve casos, sim, de comprovar que a pessoa está mentindo. É raro, porque esse pessoal de mar é um pessoal bacana na média. Mas já houve um caso que ficou até um pouco famoso na época, que o cara inventou uma história. Tá? O que era aquele... Aconteceu na Nova Zelândia. Não. Aconteceu na costa dos Estados Unidos, né? na costa oeste dos Estados Unidos. Um velejador, na verdade, ele era um vietnamita que havia se naturalizado americano, já um senhor, outra coisa. E ele saiu
com o barquinho dele, que era um veleirinho todo zoado, todo pequeno, todo bem precário, e ele saiu para, segundo ele, que ele ia até a costa do Barra Califórnia, no México. Então ele saiu com o barco dele sozinho e sumiu. E aí ele apareceu um tempo depois, se não me engano, 3 ou 4 meses depois, ele apareceu com uma história dizendo que ele tinha sofrido pane no barco e que tinha perdido velas, etc. e tal, por isso que ele ficou sem comunicação, o equipamento não funcionava, o motor não funcionava para carregar a bateria, então ele não tinha comunicação. E ele chegou contando essa história. E aí o pessoal se sensibilizou com isso, né? E fizeram uma vaquinha, estou resumindo a história muito, mas fizeram uma vaquinha lá na comunidade náutica da região lá de San Diego, onde ele estava, e deram um novo barco para ele com todos os equipamentos, porque o barco dele tinha poucos equipamentos de segurança, de comunicação, deram um barco super equipado para ele. E, pois é isso que você está deduzindo. E ele pegou o novo barco, saiu e vendeu tudo que tinha no barco. Fez uma nota, fez um investimento. Mas essa é a exceção à regra. O pessoal do mar, geralmente, é um pessoal muito bacana, muito legal de conversar. E é por isso que as histórias são legais de contar, porque essas pessoas têm umas histórias incríveis, né? Agora, o que eu levo muito tempo é para... mas eu gosto, né, a pesquisa, que é para checar se o fato aconteceu daquela maneira, né? Quais são as versões do mesmo fato. E, cara, 90% dessas histórias que eu publico não aconteceram nem no Brasil. Então, você tem uma certa dificuldade, às vezes, até de contactar quando tem alguém que você pode contactar, porque geralmente não tem. As histórias... Eu conto no livro histórias que vêm nos últimos 500 anos, da época do descobrimento até hoje. Então, é claro, o que passou de 50, 60 anos para trás, você já não tem nem mais gente viva para, né, que você possa ir atrás. Então, aí eu começo a pesquisar. Leio pra caramba. E você vai ter aqueles relatos históricos, alguma coisa assim, né? Para validar alguns, Cara, tem que ter um interesse, hein? Porque... mas eu gosto, entendeu? Começou como um hobby, virou uma ocupação, e eu continuo tendo o maior prazer em pesquisar essas histórias. Sensacional. Agora, o que mais me impressiona é que... eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Quando eu comecei a fazer o livro, eu falei, ok, eu vou contar 200 histórias, resumidamente, tal coisa, eu vou contar 200 histórias, mas... acho que elas vão ficar meio repetitivas, assim, meio parecidas, né? É um tema, entendo. O ambiente é o mesmo, né? Sim. Então tinha muito esse receio, falar, pô, de repente o cara vai ler uma história, vai ler outra, vai dizer, pô, mas é igual, só mudou o personagem. E aí o que mais me surpreendeu é que não tem 2 histórias iguais. Mesmo que o desfecho seja igual, mesmo que tudo seja igual, tem um lance diferente de uma história para outra. Tem um detalhe diferente, sabe? Isso me impressionou muito, e até hoje me impressiona, que eu continuo não tendo 2 histórias iguais. Não tem nenhuma história que fala, não, essa eu não vou publicar porque eu já publiquei aquela que é igual. Não, não é. Pode ter parecida, mas igual não tem. Isso me impressiona demais. E outra coisa que me impressiona muito é que, assim, eu achava que uma hora ia esgotar o assunto. Né? Eu falei, uma hora, pô, não vou ter o que falar. Por exemplo, na UOL. Eu publico na UOL regularmente, toda semana, às vezes mais de 2 vezes na semana. Quando eu comecei, eu também tinha essa dúvida. Eu até falei para eles, falei, cara, não sei se vai ter tanto material assim, mas vamos ver. Todo dia tem uma história. Cara, tem não, 3 todo dia tem, exatamente, todo dia tem 3, 4 histórias que pipocam para mim assim. Todo dia, todo dia.